Boa noite, galerinha da minha internet. Eu sou a Joyce Rodrigues do canal Ler Até o Amanhecer e hoje, como prometido, eu trouxe para vocês os dois livrinhos, O Exorcista e A Nona Configuração, né, que eu mencionei no vídeo passado, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles e também sobre o autor. Então vocês fiquem comigo que a gente já volta a conversar depois da vinheta. Galera, eu sei que muita gente pode achar chato, eu sei que muitas vezes o vídeo pode ficar longo, mas acreditem, certas coisas são importantes pra gente poder entender algumas outras. Em primeiro lugar, gente, o Exorcista, o livro Exorcista, algumas pessoas, eu já escutei pessoas falando que não sentem medo ao ler, pessoas que disseram que mais deram risada no filme do Exorcista do que realmente teve susto, né, ou se assustou ou algo assim, e tudo bem. E por que tudo bem, gente? Porque isso não diminui em nada a obra do William Peter Blatty. William Peter Blatty, ele fez um livro, ele criou esse livro, essa história, a partir da história de um garoto, né, de um fato, né, que aconteceu, uma possessão, uma suposta possessão de um garoto em 1949, tá? Então ele tem também as suas, né, a sua ideia, ela foi baseada numa história real. Mas mesmo tirando essa parte toda, gente, olha a história disso aqui. Olha o conteúdo, o peso, olha a forma como William Peter Blatty, ele simplesmente chocou as pessoas com as cenas, né? Dentro do livro, posteriormente no filme. Só que o ano, gente, era 1971, que foi o ano do lançamento do livro, e 1973, que foi o ano do lançamento do filme. 1973, gente, a gente não tinha Invocação do Mal, a gente não tinha a Mama, o Chamado, gente, não tinha nada disso. Então, assim, tudo isso aqui foi criado, e todos esses efeitos, eles foram criados no cinema. Muitos atores mesmo, durante as gravações, se machucavam, porque realmente era muito difícil criar aquelas cenas. Então, ele foi tão profundo, ele quis passar, a mensagem que ele passou foi tão forte, tanto no livro quanto no cinema, que autores como Stephen King, né, que fez uma nota no dia da morte do William Peter Blatty, no dia 12, né, do ano passado, de 2017, dizendo que depois do Exorcista, Carrie não foi mais negado nas editoras, e que as obras dele estavam começando a ser publicadas e estavam começando a ter propostas de adaptação para o cinema. Então, até o Exorcista chegar, gente, não tinha esse tipo de filme. Existiam outros tipos de filmes de terror que tinham sido rodados, mas não com esses recursos, não nesse extremo, não com esse calibre, com essa ousadia. William Peter Blatty, ele não teve problema em colocar o nome da igreja, em sustentar aquela coisa de que você é um padre, mas você também pode ter crise de fé e você faz isso o tempo todo, e você tem esse tipo de coisa. Então ele se arriscou e poderia ter dividido opiniões e poderia ter causado um grande rebuliço só mesmo pelo conteúdo chocante que tem dentro do livro, né? Porque nós estamos falando de uma garota, de uma garotinha de 11 anos que foi possuída e que faz N coisas horríveis ali, né, que chocam muito, com uma mãe que era uma atriz que nadava em dinheiro, né, que era a Chris McNally. Ela nadava em dinheiro, a Regan era uma garota mimada, então todo esse mimo da Chris com a Regan, ele é explicado aqui no livro, porque a Chris, ela teve um filho muito jovem, né? Ela já era jovem, porque ela era mãe da Regan, que tinha 11 anos, e ela tinha 32. Só que antes da Regan, ela tinha tido um garotinho, o Jimmy, que aos 3 anos de idade, ele morreu, supostamente por um remédio que deram errado. Então ela só confiava em um médico, né? E ela era muito dura nesse quesito, ela
simplesmente era surtada em questão a cuidados com a filha dela e tudo mais. E era uma pessoa que não acreditava em Deus. A Regan, ela não tinha uma educação, né, voltada à religiosidade. Então, quando tudo isso começou a acontecer, foi um choque. Então, o filme, o livro, seja qual for, tanto um quanto o outro, eles chocam, gente. E mesmo que vocês pensem que não, acreditem. Se vocês estivessem em 1971, eles te chocariam, sabe? Eram coisas muito pesadas para a época e era ainda um tipo de cinema que as pessoas não estavam acostumadas, sabe? Não era como agora. Então, por isso que nós podemos dizer que ele virou um clássico. Porque é a mesma coisa que a gente vai lá no cinema, a gente assiste, né, Anjos da Noite e tudo mais, e a gente esquece que, na verdade, o Drácula de Bram Stoker era um filme excelente, é até hoje, mas não tem metade dos recursos que esses filmes hoje em dia têm, né? Esses recursos cinematográficos, que são feitos, né? Luz, jogo de luz, música, pra dar aquele susto. O livro, ele não tem como ter esse recurso. O cinema, eles ainda conseguiram fazer, mas o livro não. Ele é puramente imaginativo, você precisa colocar a sua imaginação. Tem personagens incríveis aqui dentro, além da história que a gente já tá, né, acostumado a ouvir. Acho que todo mundo já assistiu Exorcista ou já pelo menos ouviu falar. O livro, ele é realmente incrível. É um livro assim que eu amo, tá? Ele é um livro muito bom. Ele tem algumas partes assim que quando você relê com um pouco mais de atenção, você repara que as conversas dão uma misturada e tudo mais, mas ele tem vários conflitos, principalmente entre o padre. Ele tem muita coisa que às vezes eu paro e falo, meu Deus, né? O que acontece com essas pessoas? O que acontece com esses adultos? Porque aqui no livro, a moça, a Chris, lá, a mãe da Regan, a menina tava doente, tudo bem, procurou um médico, mas poxa, teve uma hora que a menina tava deitada na cama que ela tava tremendo. Ela viu, sabe? Então, poxa, acho que não é muito normal isso acontecer, mas tudo bem, ela fez o certo, ela foi, ela procurou um médico, ela tentou, ela fez todos os exames e infelizmente, mesmo com a ciência explicando tudo, ela ela chegou e foi atrás de um padre, né, que é o nosso querido Damien, né, o padre Damien. E aí o que acontece, gente? Dentro desse livro, Damien, que é esse padre que tem a fé um pouco abalada, ele é um padre que teve uma vida conturbada, perdeu a mãe, ele não estava presente, então assim, ele também é um padre que ele já tá ali meio desacreditado da fé dele. E aí ele se encontra ali como também, além de padre, um psiquiatra no meio dessa história com a Regan. E, gente, é um livro fantástico. O filme também é muito bom. Teve o Exorcista 2, né, o Herege, o Exorcista 3 e o Exorcista o Início. Bom, o Herege eu assisti, não achei bom, achei muito forçado. O 3 eu não vi, o Exorcista do Início eu assisti. E bom, gente, eu só posso dizer que realmente a única literatura de terror realmente que o William Peter Blatty fez foi essa. Porque antes do Exorcista, o William Peter Blatty, ele iniciou a carreira literária escrevendo humor. Por incrível que pareça, ele escrevia humor. Tá? Então o que teria que ser, na verdade, a continuação, né, do Exorcista, que quando a Darkseid ela lançou, essa era a proposta, vinha inclusive escrito, né, isso aqui ó, tem até guardado de quando eu comprei o livro, que é esse aqui ó. Eu amo a Darkseid, gente, os livros são lindos, ó, não sei se vai dar pra focar, mas ele diz aqui no selinho, ó, a continuação de O Exorcista de William Peter Blatty, Legião. Bom, esse livro, na verdade, o ano dele é de 83 e ele ficou fora de catálogo muito tempo. Aí a Darkseid foi e relançou. Olha, gente, a edição é linda, assim, as cores,
esse diabinho bem feio que colocaram aqui na frente, dá aquele ar assim de terror, né? Então a gente já vai lá, né, segurando tudo, porque vai achar que a coisa vai pegar. Olha, o livro ele vem assim todo decorado, tem essas páginas em preto, tal. Tem umas artes aqui atrás também bem bonitas. Eu me embanando toda, gente, com essas coisas, viu? De mostrar assim. Mas tem, mesmo essa mais simples, ela é bem bonita. O livro é lindo, tem aquele, né, marcadorzinho de fitinha da Dark Side típico. E aí eu fui lá, né, sabendo que eu ia ler assim, nossa, a continuação do Exorcista. O que aconteceu? Bom, então eu cheguei, peguei este livro, quando ele chegou, abri como uma louca e comecei a ler esse livro. E não, gente, ele não é, tá, de terror. Ele não é terror. Depois eu vou fazer uma resenha sobre esse livro, tá? Ele fala assim, dá umas pinceladas ali sobre a Regan, tem um desfecho legal, mas não tem nada a ver com a continuação do Exorcista. É um livro totalmente à parte. Gente, ele é um livro policial, tá? Só pra vocês terem uma ideia. Mas é um livro muito bom e eu vou fazer uma resenha pra vocês, tá? No próximo vídeo. E vocês vão gostar bastante porque ele é um livro muito bom. E também, o que mais me encantou é que o cara tem livros de humor, ele tem o livro mais premiado, lido, roteirizado, sabe? Acho que da história do cinema, da história do exorcismo, da história do catálogo dos demônios, tudo aí da coisa. Só que o cara, ele não escreve só terror. Não escreve, gente. Ele escreve policial. E com a nona configuração, eu surtei, porque por incrível que pareça, eu gostei muito mais da nona configuração do que da própria Legião. A nona configuração, depois se vocês quiserem, eu deixo a resenha também, se vocês quiserem que eu faça a resenha. Eu só tenho um pouco de medo de dar um pouco de spoiler, porque ele é um livro pequeno, relativamente pequeno perto dos outros. Mas bom, gente, vai aí, tá? Se sair spoiler aí, vocês me desculpem. A nona configuração, gente, ele é um livro incrível e ele é muito simples. E dá pra entender até um pouco o próprio William Peter Blatty e a cabeça dele como funcionava com a nona configuração. Eu achei assim incrível. E a nona configuração, ela conta a história, né, de uma mansão gótica que recebeu acho que são 28 ou 27 oficiais. Bom, entre eles tem um cara que ele era astronauta, tem coronel, tem capitão, tem combatentes de guerra de alta patente, que simplesmente do dia pra noite, sem aviso nenhum, eles enlouqueceram, surtaram. Pra vocês terem uma ideia, tem um personagem, gente, que eu me mijava de rir, literalmente. E o personagem Cutshaw, ele era um astronauta. E, gente, ele é muito bom, eles são completamente malucos, tá? Só que o governo, o que ele fez? Ele não aceitava que esses oficiais estavam doentes, que eles tinham ficado todos loucos ao mesmo tempo. Eles achavam que era uma espécie de golpe. Então eles manteram, não deram outra opção para eles, não deixaram eles voltarem para casa, não deixaram eles se ausentarem do serviço. Eles simplesmente mantiveram eles dentro dessa mansão gótica para que um médico, um psiquiatra, fosse até lá, avaliasse as condições desses doentes e dentro dessa avaliação pudesse, né, dizer se realmente eles não estariam fingindo, porque na verdade era isso que o governo queria, provar que eles estavam fingindo. Então, gente, olha, são 27 malucos e um psiquiatra calmo. Imagina uma pessoa calma, que pensa na vida, reflexivo, totalmente assim, nossa, humano. Só que nem tudo, gente, é o que parece, sabe? Eu sei que personagens incríveis e totalmente assim, pensantes, mesmo dentro daquele limiar da loucura, tem uma hora que você fica tonto, porque é muito maluco falando ao mesmo tempo, sabe? Umas coisas assim absurdas, né? Por exemplo, tem um personagem que ele quer fazer todas as peças de Shakespeare com um cachorro. O Cutshaw, que era um astronauta, né? Chama Deus de pé. Depois, se vocês lerem,
Vocês vão entender o porquê. E no meio disso tem o Kane, que é um médico assim incrível e de uma patente muito alta também, que evita com que esses, né, pacientes, porque se tornam pacientes dele, sejam judiados ou maltratados por um outro oficial ali que era antes do psiquiatra responsável por essa galera. E o final desse livro, gente, é chocante, porque aí vocês vão ver realmente quem é quem ali dentro, porque também tem ali uma conspiraçãozinha. Só que ele é muito cheio de reflexão sobre a vida, sobre o que acontece, sobre Deus, existe ou não existe Deus, alguma coisa sobre padre, né? Porque sempre vai ter, tanto nesse quanto no Legião, todos têm. E tudo gira em torno disso e dá para entender pela mente conflitante aí que eu posso presumir do William Peter Blatty, que eu acredito que várias vezes se questionou sobre a ciência, a religião e várias outras coisas, que fica muito evidente nas obras dele. Eu acho que obras assim tão profundas, tão bem escritas, sempre carrega alguma coisinha, né, do autor. A gente só precisa ter aquele trabalhinho para descobrir qual é o personagem que representa um pouco mais sobre esse autor. Mas, gente, infelizmente perdemos William Peter Blatty, ele faleceu, as obras dele ficaram, né? Esses livros que eu mostrei pra vocês, eles vieram aqui nessa caixinha. Eu não vou colocar tudo dentro da caixinha não, gente, ó. É da HarperCollins. A HarperCollins Brasil, ela fez uma edição boa. A folha é bem gostosa, assim, de ler, tá? E eu super indico. Eu acho que todo mundo tinha que ver Exorcista. Porque quando você assiste Exorcista, você entende como o cinema chegou. O cinema, da parte do terror, ele chegou onde chegou. E hoje foi atribuindo tantos outros recursos, né, com a tecnologia. Mas de onde vieram as ideias iniciais, as ideias matrizes de toda essa superprodução e como elas iniciavam e de onde saiu toda essa política, né, do medo, do susto e do horror. Porque eu acho que, além de tudo, a mescla fica muito boa. O horror, o pensamento, o conflito. Então, isso compõe uma obra, na minha opinião, de muita qualidade, que é o que realmente o William Peter Blatty ele oferece pra gente. Então, galera, se vocês ainda não assistiram o filme, se não leram o livro, assistam ao menos o filme, porque vocês vão entender muita coisa, muitas cenas vocês vão assistir e vão falar, nossa, a gente vê isso no cinema toda hora. Sim, saíram do Exorcista. E vocês vão ficar, sabe, chocados. Se não gostarem do filme, pelo menos vocês vão ter esse reconhecimento, porque são muitos anos depois, né, do lançamento desse livro e desse filme também. E claro que hoje os recursos são outros, a gente olha esses filmes e às vezes não causa nada, a gente consegue ver ali que foi feito de uma forma muito mais primitiva, mas vale muito a pena assistir. Não é o tipo de filme que vai um dia se tornar realmente velho. Ele é um clássico, gente, é um clássico. Então eu super indico, leiam ou assistam ao Exorcista. E se vocês gostaram das outras obras também, como a Nona Configuração, que eu também indico bastante, até para vocês verem essas, né, como esse autor ele era multifacetado, ele tinha vários lados e ele conseguia desenvolver todos. Então ele era realmente um escritor aí completo, tá? Ele não foi marcado por um gênero só, tá? Então, galera, se vocês gostaram desse vídeo, deixa seu like, tá? Se vocês não são inscritos no canal ainda, se inscrevam, deixem seus comentários. Se vocês quiserem uma resenha mais aprofundada da Nona Configuração, eu posso trazer aqui pro canal, é só vocês deixarem aqui nos comentários. Eu também vou trazer a resenha do Legião, que por mais que não seja, tá, a continuação do Exorcista, é um livro fantástico, tá? Então eu vou trazer pra vocês. E também tem um personagem, claro, tem um personagem que seria o principal que veio do Exorcista, não vou falar nada sobre isso. E fala também um pouquinho sobre 4 anos depois, alguns anos depois, sobre a Regan, tá? Então, acho que super vale a pena, eu vou trazer antes tarde do que nunca, né, gente? Então eu quero trazer também a minha opinião sobre esse livro aqui de uma forma mais certinha pra vocês. E galera,
só mais um segundo. Esse livro aqui, também da Darkseid, é a história real, tá? Do exorcismo que o William Peter Blatty, ele romantizou, né? Fez aí o livro, né? O Exorcista. Mas a história, ela saiu desse... A história real, ela tá nesse livro aqui. A Possessão, de 1949, de um garoto de 14 anos que supostamente foi possuído com o tabuleiro Ouija. Então a Darkseid, ela... Eu acho que ela surtou, na verdade, quando ela fez esse livro. Porque eu acho que eu nunca vi um livro tão bonito. Gente, é inacreditável, assim. Eu quero trazer uma resenha pro canal, tá? E também, aqui, tem o tabuleiro Ouija. E vocês podem jogar com... Não joguem, tá? Mas vocês podem jogar com marcador de página. Gente, esse livro é fantástico. Fantástico, gente. Vocês vão adorar. Então, galera, o vídeo de hoje é isso. Vocês desculpem aí ter ficado tão longo. E, claro, não esqueçam, gente, se vocês gostaram do vídeo, deixa um joinha, né? Deixa um joinha, se inscrevam no canal. Ativem o sininho de notificação, porque o mês de outubro vai ter muita coisa, tá, gente? Eu também quero trazer um vídeo sobre uns livros que chegaram pra mim. E, gente, eu vejo vocês num próximo vídeo. E não se esqueçam, né, gente? Ativem o sininho de notificação e se inscrevam no canal. E deixem seus comentários aí do que vocês acharam do vídeo, né? Se vocês querem saber mais alguma coisa sobre o livro ou algo que tenha ficado faltando. E também, se vocês querem resenha dando na configuração, que é um livro super pequeno, então, gente, não vai dar uma resenha assim tão grande. Então, galerinha, o vídeo de hoje é isso, tá? O assunto foi esse. E eu espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijo!